Olá, pessoal! No nosso vídeo de hoje, vamos falar de função exponencial. Mas como é que eu olho para um problema e identifico que ele é modelado por uma função exponencial? Vamos fazer essas observações aqui nesse primeiro problema, ok? E sabendo que o problema é modelado por uma função exponencial, qual função irá modelá-lo? Então, vamos lá. Vamos imaginar aqui o seguinte, suponha que uma substância radioativa sofra desintegração de massa ativa na ordem de 25% ao ano. E que nesse instante há 30 gramas dessa substância. Qual será aproximadamente a quantidade de massa ativa daqui a 1 ano, 2 anos, 4 anos, T anos? Então vamos pensar aqui o seguinte. Primeiro, essa substância ela vai ter uma quantidade inicial e a cada ano ela vai reduzir 25% do que ela tinha no ano anterior. Então, vamos calcular inicialmente o que ele está pedindo aqui no primeiro ano. Na letra A, eu tinha 30 gramas da substância no momento em que ela iniciou a sua desintegração. Com 1 ano depois, eu vou ter 25% a menos, ou seja, se meus 30 gramas naquele momento era meu 100%, era o total de massa que eu tinha naquele instante, zero, que era no ano inicial, e eu reduzi 25% do que eu tinha antes, então agora eu tenho 75% do que eu tinha no início. Ou seja, agora, após 1 ano, no caso, eu vou ter 75% do que eu tinha antes, que é quanto? 30. Então, eu vou calcular, para eu saber a quantidade de substância daqui a 1 ano, eu vou fazer 75% de 30. Então, veja, 75% de 30 é a mesma coisa que eu calcular 0,75 vezes 30. Já que 75% é 75 sobre 100. 0,75 vezes 30 vai me dar 22,5 gramas, ok? Então, essa daqui é a quantidade da minha substância no tempo 1, ou seja, isso aqui é meu F de 1. Vamos à letra B. Na letra B, ele quer daqui a 2 anos. Então, isso significa o quê? Se depois de 1 ano ela tinha 22,5, daqui a 2 anos eu vou ter 75% do que eu tinha nesse período aqui, já que foi reduzido novamente 25%. Então, eu vou calcular agora 75% de 22,5. Então, isso aqui vai ser 0,75 vezes 22,5. 0,75 vezes 22,5 vai dar 16,875 gramas. Isso aqui é meu F de 2, já que é a quantidade de substância depois de 2 anos. Agora, eu vou calcular daqui a 4 anos. Então, vejam. Esse valor é o que eu tenho no ano 2. Para calcular o ano 3, F de 3, eu tenho que multiplicar isso por 0,75. E para calcular o do ano 4, eu vou multiplicar o resultado também por 0,75. Ou seja, meu F de 4, que é a quantidade de substância daqui a 4 anos, vai ser 16,875 vezes 0,75. Isso aqui me dá a quantidade no ano 3, porque é 75% do que eu tenho no ano 2. Então, isso aqui é meu F de 3. Esse resultado aqui, para eu achar no ano 4, eu vou multiplicá-lo novamente por 75%, que é 0,75. Então, isso aqui vai me dar 9,492188 gramas. E agora, na letra D, ele quer daqui a T anos, com T maior ou igual a 0. Então, vejam só. Nesse caso aqui, o que é que nós temos? Nós temos uma função decrescente, né? Então, ela é decrescente, toda decrescente. Por quê? A cada ano vai sempre diminuindo a quantidade que eu tenho em relação ao ano anterior. Isso é uma questão importante.
certo? Ela é uma função decrescente. Outra coisa, para ser função exponencial, ela pode ser crescente ou decrescente. No caso aqui, ela é decrescente. Outra coisa, vamos observar o que acontece quando eu divido f de 2 por f de 0 na minha função. F2 nós calculamos aqui e deu 16,875 gramas. E no F0, que é o tempo zero, eu tenho 30 gramas. Dividindo esses dois valores, eu vou ter 0,5625, certo? Vamos ver o que é que acontece quando eu pego outro valor de x diferente de zero. Por exemplo, vou pegar f de 2 agora, vou colocar no meu denominador f de 2. E vou colocar uma quantia, um valor de x aqui, que sejam 2 unidades a mais, como acontece com o 0 e com o 2. Observe que eu tinha 0, aumentei do 0 aqui, eu tinha 2 unidades a mais. Agora eu tenho 2 como meu x e vou aumentar 2 unidades. Então aqui eu vou dividir f de 4 por f de 2. Então eu quero valores de x cuja diferença seja 2. Poderia ser qualquer outra diferença, você pode fazer o teste depois. Por exemplo, f de 5 dividido por f de 0. Depois eu poderia pegar f de 8 dividido por f de 3, onde a diferença entre 8 e 3 é 5. Aqui também 5, ok? Você vai ver que o valor vai dar diferente desse, porque a diferença entre eles agora é 5. Porém, o resultado das duas divisões vai ser igual. Então, aqui eu tenho f de 4 dividido por f de 2. Eu vou ter 9,492188 dividido por f de 2, que é 16,875. Se você dividir isso aqui, vai dar 0,5625. Deu a mesma coisa, justamente porque a diferença entre os valores de x, não importa qual x que eu escolho, mas a diferença entre os valores de x que eu escolhi aqui sendo iguais, a razão entre esses dois valores aqui são iguais. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que o valor que eu tenho de massa no tempo F4 ele é proporcional a F de 2. Ou seja, a quantidade de substância no tempo que eu estou observando aqui, que é F de 2. Da mesma forma aqui, F de 2 é proporcional a quem? A F de 0, que é a quantidade de substância que eu tenho hoje. Quando isso acontece, ou seja, a minha taxa de variação, que é essa daqui, ela é proporcional ao valor da função, que no caso é f de 2 e f de 4 aqui, elas são proporcionais. Então, a função que modela isso aqui é uma função exponencial. Ok? E como saber qual o valor dessa função? Vamos lá. Se ela é uma função do tipo exponencial, ela é uma função modelada da seguinte forma. F de x igual a b vezes a elevado a x. Certo? O valor de b é o f de 0. Então, f de 0 é o valor inicial, que vai ser b. E a é quem? É a razão entre os valores de dois valores de x consecutivos. Entre as imagens de dois valores de x consecutivos. Como assim? Por exemplo, posso pegar f de 1 dividido por f de 0. Se eu pegar f de 2 dividido por f de 1, também dá o valor de a. Se eu pegar f de 5 dividido por f de 4, também me dá o valor de a. Então, a vai ser isso aqui. Já que eu identifiquei que ela é uma função do tipo exponencial. Então, sabendo o valor de b e o valor de a, eu substituo na minha função e encontro a expressão que me diz quanto é daqui até anos. Então, vamos lá. F de 0 é b. Então, b é o valor da substância no tempo inicial, que é o hoje, agora. Então, no tempo 0, eu tenho 30 gramas de substância. O valor de a é a razão entre f de 1 e f de 0. Então, eu tenho f de 1 como sendo 22,5 dividido por 30, que é o f de 0. Isso vai me dar 0,75. Justamente. Porque se eu tiro, veja, para achar f de 1 eu tive que tirar 25%. Então, a taxa, no caso aí, quer dizer o quê? Que a cada ano eu vou ter que multiplicar o valor anterior por quanto? Por 0,75, que era o que nós estávamos fazendo aqui, ó.
certo? Então, quando a gente lidar com problemas que envolvem crescimento ou decrescimento a uma taxa aqui, ó, uma taxa constante, então isso significa o quê? Que a função que vai modelar é exponencial. E se ele está dizendo que diminui 25%, então eu vou sempre ter que calcular o quê? O valor total, o valor naquele período, menos 25%, ou seja, eu vou ter que calcular 75% daquilo. Então, minha função vai ficar, como é em t anos, né? Então, vai ficar f de t igual a 30, que é o valor inicial, que é b, vezes 0,75 elevado a t. Então, essa daqui é a função que vai modelar o meu problema, na letra D. Ok? Então, vamos lá. Próximo problema fala o seguinte: uma obra de arte é valorizada a uma taxa de 10% ao ano. Observe que, novamente, a gente está falando de uma taxa que é proporcional, né, ao valor da função, certo? Sabendo que 6 anos depois da aquisição dessa obra por um colecionador, o seu valor é de R$25.000, quanto ela custou ao colecionador? Então, eu sei que daqui a 6 anos, depois de adquirida, o valor dela passou a ser de R$25.000. E ele quer saber quanto ela custou ao colecionador. Então, eu quero saber quanto ela custou há 6 anos atrás, ou seja, no tempo inicial. O valor inicial é o valor da minha obra de arte no tempo em que ela foi vendida. Em 6 anos, ela foi variando a uma taxa de 10%, ou seja, cada ano ela valorizou 10% em relação ao que ela era no ano anterior. Então, quando isso acontece, a função que modela é exponencial. Ok? Então, se é exponencial, então ela vai ser do tipo f de x igual a b vezes a elevado a x. Então, vamos lá. Esse 25.000 é o valor no tempo atual. É 6 anos, aliás, é o valor hoje, passados 6 anos da venda. Então, 25.000 vai ser f de 6. Ou seja, meu x vai ser 6, que é o tempo. Ok? O valor inicial é o que eu quero saber. B é justamente o que eu quero saber, que é o quanto ela custou no tempo zero. E o valor de A, ele é adquirido fazendo aquela continha que eu disse a vocês. Eu disse f de 1 dividido por f de 0. Porém, o que é que acontece? Nesse caso, eu não tenho f de 1 e nem tenho f de 0. Como é que eu poderia achar? Vamos pensar um pouquinho. Quando eu tenho minha quantia inicial aqui, ele está dizendo que ela valoriza 10% ao ano. Então, o que é que acontece? Se eu tenho uma obra, ela custa um valor B aí inicial, certo? Esse B é meus 100% naquele momento. Se ela vai valorizar 10%, então ela vai valorizar 10% de B. Então, o que é que acontece? Vai ser acrescentado ao valor de B mais 10%. Então, o valor da minha obra após um ano ele vai ser 110% do valor do ano anterior. Ok? Então, B é meu 100%, eu vou acrescentar 10% ao valor de B. Então, o valor da obra daqui a um ano vai ser 110% do que eu tinha no valor inicial. Então, isso significa que a cada ano, se eu multiplicar por 110%, eu encontro o valor do ano seguinte, que é os 100% daquele momento, mais os 10 que eu acrescentei. E 110% é 110 sobre 100, que vai dar 1,10 ou 1,1. Ok? Vamos agora para cá. Então, eu já sei que o valor de A aqui, nesse caso, vai ser 1,1, que é por quanto eu multiplico o valor para que eu tenha o ano seguinte, o valor do ano seguinte. Então, meu A vai ser 1,1. Vamos substituir isso tudo aqui na fórmula. Então, meu f de x eu já sei que é f de 6, que vai ser 25.000, igual ao valor inicial, que eu não sei, vezes o valor de A, que eu sei que é 1,1, elevado ao tempo, que é 6. Ele deu uma dica aqui já. 1,1 eu vou usar como sendo 1,77. Então, vai ficar 25.000 igual a B vezes 1,77. Então, eu tenho que 25.000 dividido por 1,77 vai ser o valor do meu B.
Então, o quadro que foi vendido no valor de R$14.124,29. Então, isso aqui é o valor do meu quadro, quanto ele foi vendido há 6 anos. Ok? Vamos para a próxima questão. Chama-se meia-vida de uma substância radioativa o tempo necessário para que sua massa se reduza à metade. Tomemos hoje 16 gramas de uma substância radioativa, cuja meia-vida é de 5 anos. Então, meia-vida de uma substância é o tempo necessário para que sua massa se reduza à metade. Hoje eu tenho quanto? 16 gramas dessa substância. E a meia-vida dela é de 5 anos. Significa o quê? Que a cada 5 anos, a quantidade de massa que ela tem se reduz pela metade. De 5 em 5 anos, a quantidade de massa se reduz pela metade. A massa dessa substância é uma função do tempo, contada a partir de hoje, dada por Mn igual a 16 vezes 2 elevado a menos n sobre 5. Se daqui a n anos sua massa for 2 elevado a n gramas, qual o valor de n? Então, vamos lá. Nesse caso aqui, o problema já veio modelado pela função. Nós não vamos ter esse trabalho. Sabendo a modelagem, o que é que eu posso observar na minha função? Eu sei que Mn é o quê? É a quantidade de massa dessa substância passados n anos. Então, após n anos, quanto eu tenho de massa é dado por isso aqui. E n é justamente a quantidade de anos. Ele diz, se daqui a n anos sua massa for 2 elevado a n gramas, qual o valor de n? Então, 2 elevado a n é o valor da sua massa daqui a n anos. Então, esse 2 elevado a n vai ficar no lugar de quem? Vai ficar no lugar justamente desse mn aqui. Ó. M em função de n. Então, 2 elevado a n vai ser igual a 16 vezes 2 elevado a menos n sobre 5. Temos aqui uma equação exponencial. Quando nós vamos resolver uma equação exponencial, a primeira coisa que eu procuro observar é se eu posso reduzir essa igualdade a potências com bases iguais. Eu sei que 16 é uma potência de base 2, ou seja, é 2 elevado a alguma coisa. Eu sei que 16 vai ser 2 elevado a 4. Se eu não lembrar disso, faz a decomposição de 16, que é fazer aquela decomposiçãozinha aqui. Ó. Eu sei que 16 pode ser dividido por 2, que vai dar 8. Novamente por 2 vai dar 4, novamente por 2 vai dar 2, novamente eu divido por 2, dá 1. Então, isso aqui é 2 elevado a 4. Então, 2 elevado a n vai ser igual a 2 elevado a 4 vezes 2 elevado a menos n sobre 5. Aqui eu tenho uma multiplicação de potências de bases iguais. Então, repete a base e soma os expoentes. Então, 2 elevado a n vai ser igual a 2 elevado a 4 menos n sobre 5. Lembre que se eu somo esses expoentes, o sinal do n aqui, que é negativo da fração, aliás, ele se mantém. Porque é 4 mais menos n sobre 5. Então, mais com menos, menos continua negativo esse sinal aqui. Agora, eu posso fazer o seguinte. Somar esses expoentes aqui, fazendo a soma de frações. Então, repito, 2 elevado a n igual a 2 elevado. Aí, vamos lá. Aqui eu tenho 4 sobre 1, aqui eu tenho menos n sobre 5. Eu não posso subtrair frações em que os denominadores sejam diferentes. E para torná-los iguais, eu tenho que tirar o mínimo múltiplo comum de 1 e de 5. Todo número em que eu vou calcular o mínimo múltiplo comum, se um deles for 1, o mínimo múltiplo comum será sempre o outro. Então, no caso aqui, 5 é meu mínimo múltiplo comum. Para transformar essas frações, eu vou fazer aquela história. Eu vou dividir pelo valor de baixo, que é 1 aqui nesse caso, multiplicar pelo de cima, que é 4. 5 dividido por 1, 5. 5 vezes 4, 20. Menos. Agora, eu vou dividir pelo de baixo aqui da outra fração. 5 dividido por 5, 1. 1 vezes n, n. Agora, eu tenho uma igualdade. Eu já tinha aqui, mas eu agora tenho uma igualdade de potências, onde eu vou igualar esses expoentes aqui para encontrar a minha solução. Eu sei que se essas bases são iguais, para que essas duas potências sejam iguais também, meus expoentes têm que ser iguais. Então, eu tenho que n tem que ser igual a 20 menos n sobre 5. Como aqui é uma igualdade, multiplico meios por extremos aqui, cruzando. 5 vezes n
5n igual 20 menos n vezes 1 dá 20 menos n. Eu tenho que 5n menos n passa somando, é igual a 20. 5n mais n vai ficar 6n igual a 20. N vai ser igual a 20 sobre 6. Que eu posso deixar na forma de fração e simplificar o meu resultado para finalizar aqui. Então, 20 dividido por 2, 10. 6 dividido por 2, 3. Ok, pessoal. Então, aqui nós temos que meu n deu isso aqui. Ficamos com mais esse vídeo. Até a próxima. Tchau, tchau.